Voltamos após esse louvor e agora no momento mais especial da nossa programação, que é o momento em que nós vamos aplicar a mensagem do Evangelho que o Espírito Santo tem preparado e separado para nós nessa tarde de sábado. E eu quero convidar você à leitura da Palavra de Deus, conforme registrado em Marcos, no capítulo 3, a partir do versículo 31, onde nós iremos encontrar um evento extremamente curioso na experiência do ministério do Senhor. Qual evento é esse? É o momento em que Jesus está em determinado lugar pregando a palavra do Pai e a sua família terrena se aproxima. Vejam bem o que a palavra de Deus ela vai nos dizer. Marcos capítulo 3, a partir do versículo 31. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram que o chamassem. Versículo 32. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Louvado seja o nome do Senhor por sua maravilhosa palavra. Curiosíssima esta passagem. Crescemos num país de cultura cristã e temos seguidamente ouvido por aqui a respeito da família sagrada ou da Sagrada Família, como queiram, numa exaltação em que a gente reconhece, sim, justa, em de se exaltar a figura de José, homem de Deus, e de sua esposa Maria, serva do Senhor, mãe de Jesus Cristo, encarnado. Então, quando se respeita e quando se exalta esses valores, sábio é quem assim o faz. Mas tudo deve ser feito dentro dos parâmetros da palavra de Deus, da doutrina cristã e da sabedoria, da razoabilidade. Na verdade, não podemos ir além do texto. E o Senhor Jesus, em diversas ocasiões em que ele foi confrontado a respeito de sua família, em todas elas, sem deixar passar nenhuma, ele foi absolutamente direto e claro no momento de responder a alguém que o questionava a respeito de sua família. Se nós lembrarmos bem, no primeiro milagre realizado pelo Senhor nas bodas em Caná da Galileia, alguém o admoestou, e essa pessoa que o admoestou foi a sua própria mãe. Maria se dirigiu a ele, pedindo que ele fizesse alguma coisa, em razão de que o vinho havia se acabado e o pai daquela noiva estaria bastante envergonhado diante daquela situação. Se você não conhece o texto, é só ler o Evangelho de João no capítulo 2, que você verá então o diálogo de Jesus com sua mãe Maria, quando ele então responde a ela dizendo: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. De modo que ali Jesus já deixa claro, não uma desconsideração, não um desrespeito, mas ele coloca bem claro as coisas no seu devido lugar. Maria já havia cumprido o seu papel como mãe do Salvador, mas ela não poderia interferir em aspectos de sua divindade, na sua obra, na sua operação. Não cabia a ela o papel de intercessora, não cabia a ela o papel de mediadora. Jesus lhe responde: mulher, que tenho eu contigo? É preciso explicar claramente para vocês aqui, como bom intérprete das Escrituras, que quando Jesus olha para sua mãe e usa essa expressão, mulher, essa expressão não é uma palavra de desrespeito. Na cultura judaica, quando se dirige a uma senhora casada e mãe de filhos, chamando-a de mulher, é um tratamento dentro da cultura deles plenamente aceitável, plenamente social. É como olhar para uma pessoa aqui no Brasil e dizer a ela assim: minha senhora, Então, não é pela expressão mulher dita por Jesus que nós percebemos uma palavra de repreensão dele, dirigida à sua mãe, uma palavra de ensino. Não é por essa expressão. A expressão é: que tenho eu contigo? Ou seja, que tipo de sociedade existe entre nós em nível de divindade?
Nenhuma. Era tempo do Senhor operar. Maria não recebeu do Pai o papel de mediadora, o papel de intercessora, porque a palavra de Deus bem nos ensina que não há outro mediador entre Deus e os homens, a não ser o Senhor Jesus Cristo. E com relação à intercessão, a Bíblia também é claríssima em dizer que o Espírito do Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Meu querido, se você crê na intercessão dos santos, eu quero te lembrar que essa sua crença, ela não é cristã, ela muito te aproxima da crença espírita, porque a crença espírita anuncia que é possível se comunicar com os mortos, ouvir deles alguma coisa e mesmo ter da parte deles algum tipo de bênção. Percebe? Então, quando eu acredito que Paulo pode fazer alguma coisa por mim, eu não estou professando uma fé cristã. Por quê? Porque Paulo está morto. Quando eu creio que João, que Pedro, que Tiago, que Mateus, enfim, pode fazer algo por mim, isso não é fé cristã, porque a Bíblia diz que esses homens estão mortos, aguardando também a chamada da ressurreição. Eles não podem ter contato conosco neste mundo, não podem ouvir as nossas orações, e ainda que pudessem, não lhes é dado poder para realizar qualquer tipo de ação em nosso favor. A palavra de Deus é muito clara quando declara este princípio, dizendo que aqueles que vão ao além nada podem fazer no aquém. E mais do que isso, no livro do Eclesiastes está escrito uma dura e conclusiva palavra a esse respeito, quando ela diz que mais vale um cão vivo do que um leão morto, porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, de modo que a sua alma foi entregue ao esquecimento e ele está ali, aguardando a chamada de Deus para a ressurreição. Muitos serão chamados para a ressurreição da salvação, quando ressurretos serão unidos aos vivos transformados e arrebatados estarão para sempre com o Senhor. E outros tantos ainda aguardarão a segunda chamada da ressurreição, que é a ressurreição para o juízo, quando esses mortos comparecerão diante do trono de Deus para serem julgados cada um segundo as suas obras. E a Bíblia diz que aquele que não for achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Então, quando nós retornamos à família de Jesus e percebemos o Senhor Jesus deixando bem claros os limites de cada um, percebemos que os laços sanguíneos entre Cristo, sua mãe, seu pai terreno e seus irmãos não se estendiam a níveis de divindade, portanto, a níveis espirituais. Aqui, então, Jesus é instado por uma multidão que diz: Senhor, Jesus estava no meio de uma pregação, num momento como este, em que eu anuncio o Evangelho para você. Jesus pregava a palavra e de repente ele é interpelado por alguém que diz: Senhor, a sua mãe e os seus irmãos, eles estão lá fora, eles estão te esperando, eles estão querendo falar com você. A Bíblia diz então que Jesus olha em volta de si e faz uma pergunta para aquela multidão. E Jesus lhes diz: quem é minha mãe? Quem são minhas irmãs? E quem são meus irmãos? E certamente aquela multidão que ouvia fica meio que embasbacada, olhando uns para os outros e pensando: que é isso? Que pergunta é essa? Será que ele não sabe quem é sua mãe, quem são suas irmãs e seus irmãos? Mas Jesus então lhes dá uma resposta surpreendente. Jesus diz: eis aqui a minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão e minha irmã e minha mãe.
palavra maravilhosa, que esperança linda. Não somos judeus, não somos de Belém de Judá, não somos da família de Davi, não somos descendentes de Maria, não somos descendentes de José, mas Jesus está dizendo que aquele que faz a vontade de Deus, este é de fato um integrante de sua família. Que maravilha saber que não são laços de sangue que nos unem a Cristo. Que maravilha saber que não é um sobrenome ou uma adoção humana que nos une ao Senhor Jesus. Se nós queremos ser da família de Deus, se nós queremos fazer parte da família celestial, se nós queremos, por fim, deixarmos de ser bastardos, deixarmos de ser simples criaturas, se nós queremos, de fato, assumirmos um novo papel diante da divindade, então Jesus está nos deixando o segredo. Jesus está nos fazendo o convite, Ele está nos dando a proposta. Jesus está nos dando a dica, a senha gloriosa. Ele está dizendo que quem quiser de fato fazer parte da família dele, precisa não apenas estar presente, não estar do lado de fora, não estar às portas o chamando, nem mesmo ter o seu sangue humano, nem assinar o seu sobrenome. Mas se você quiser fazer parte da família de Deus, o Espírito de Cristo está dizendo nesta tarde para cada um de nós, você precisa aplicar a sua vida em fazer a vontade de Deus. Diz o Cristo, o Filho de Deus vivo, qualquer um que fizer a vontade de Deus, este será minha mãe, minhas irmãs e meus irmãos. Tens feito a vontade de Deus? Tens cumprido o desejo, o desígnio de Deus? Ao menos você tem se aplicado a conhecer a vontade de Deus para a sua vida? Ou será que você tem desprezado esta palavra, virado as costas para a revelação de Deus, dando-se por conta de pensar que, pelo fato de ignorar as Escrituras, você está isento de cumpri-las? Queres fazer parte da família de Deus? Queres de fato ter o seu nome, não escrito numa certidão de nascimento, mas escrito no livro da vida? Queres ter a certeza de que você também tem lugar nesta família santa e maravilhosa? Então aceite a vontade de Deus em sua vida. Receba a palavra de Deus em seu coração. Seja revestido de Deus. Seja então uma nova criatura. Nasça de novo. E isso você só fará se você se dispuser a cumprir a ordem de Jesus Cristo. E a ordem dele é simples e reta. Você precisa cumprir o mandamento, você precisa guardar a mensagem, você precisa viver a palavra de Deus. Jesus está dizendo para todos nós, e a sua palavra atravessa os séculos e chega a 2014, nesta tarde de sábado, para te lembrar que para fazer parte da família de Deus, não basta ter uma religião, não basta ser católico, espírita ou evangélico, protestante. Para fazer parte da família de Deus, não basta se dar aos mantras e à meditação transcendental do budismo e do hinduísmo. Para ser parte da família de Deus, não basta ser uma boa pessoa, fazedora de benfeitorias para alguém. Isso não é nada mais além do que mera obrigação. Jesus está dizendo, com riqueza de detalhes, em uma simples palavra, que se você quiser fazer parte da família de Deus, você vai ter que obedecer à sua palavra. Eu quero encerrar esta mensagem deixando esse versículo ecoando em seu coração. E a palavra de Deus para você é: Jesus está dizendo, porquanto qualquer um que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Qual é a vontade de Deus, pastor? Você pregou muito bem. Você nos ensinou para que fazemos parte da família de Deus, precisamos então fazer a sua vontade. Mas qual é a vontade de Deus? A Bíblia diz, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, a vossa santificação. Se você de fato quiser fazer a vontade de Deus, você não poderá nunca fazê-lo sem santificar a sua vida, sem se apartar do pecado, sem abandonar as práticas que você aprendeu a viver,
sem viver esta vida na qual você foi ensinado, você jamais poderá cumprir a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Querido, nesta tarde, santifica a tua vida, entregando-a a Cristo. Somente assim, a vontade de Deus poderá se transformar numa realidade na sua vida. Pelo sangue de Jesus Cristo, pelo poder do seu Espírito Santo e pela graça de sua palavra, você pode ter a sua vida transformada, santificada e assim, de fato, fazer parte da família de Deus entre os milhões que têm cumprido a vontade de Deus em suas vidas. Que a palavra de Deus fale mais em seu coração e que essa mensagem fique gravada na sua vida e que a transforme para ser conforme a excelência daquilo que Deus tem preparado para você. Até o próximo programa, se Deus quiser. Até lá.